metade, a parte 2, né, do que nós começamos há dois domingos atrás, no Salmo 73. O Salmo 73, que foi lido na metade, na semana retrasada, ele fala, no versículo 2, quanto a mim, porém, quase meus pés se resvalaram, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Então esse salmo alerta que o próprio salmista esteve para se desviar dos caminhos de Deus. E ao longo do texto, ele vai listando motivos para os quais os pés dele quase se resvalaram. Na semana passada, nós lemos até o versículo 12, e nós chegamos à conclusão e meditamos que um dos motivos que pode fazer-nos resvalar os pés é a inveja dos não crentes. Hoje, na parte 2, nós vamos ler os versículos 13 e 14. Diz assim o texto: com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Esse texto, meus irmãos, versículo 13, 14, eu li também o 15, ele fala de desânimo. Alguém que está completamente desanimado com sua fé, com sua carreira de fé. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e a cada manhã castigado. Olha, o texto não está validando isso, né, que é inútil conservar o coração puro. Ele está descrevendo alguém que está se expressando em dizer, era assim que eu estava me sentindo, e por isso meus pés quase se resvalaram. Então eu gostaria de pensar sobre isso. Vamos meditar sobre desânimo espiritual. Desânimo é um estado de quem se mostra desestimulado e sem motivação, não tem mais vontade para nada. O desânimo é o resultado do conflito entre as expectativas e o que acontece de verdade, ou o que está para acontecer e não acontece, que não se concretiza. Normalmente trata-se de uma resposta emocional, mas também pode ser espiritual e que nos leva os pés a resvalarem, ou seja, nós desviamos do caminho do Senhor por causa do desânimo espiritual. E é muito fácil você começar a perceber isso. Eu vi uma ilustração assim, o desânimo é como uma névoa. Quando você vê, ele já está em volta de você e você não consegue ver nada em volta, né? E aí começa assim, eu não tenho vontade de ir na igreja, eu não tenho vontade de ler a Bíblia, eu não tenho vontade de falar com nenhum irmão, eu não tenho vontade de nada. Está com desânimo, um desânimo espiritual. Então isso realmente acontece. Os motivos são vários. O Salmo lista vários deles aqui. Diz que me sinto castigado, eu estou sendo sempre afligido, toda manhã eu estou afligido, toda manhã eu estou castigado. Quer dizer, problemas não nos faltam, para que isso traga desânimo, não apenas emocional, mas também o desânimo espiritual. E isso pode nos fazer desviar do caminho do Senhor e fazer-nos resvalar os pés. Parece que a nova vida em Cristo já não tem mais o mesmo sabor. Nós estudamos isso na escola dominical, quando nós lemos lá a advertência que o Espírito de Jesus, através do apóstolo João no Apocalipse, ele faz à igreja de Éfeso. Você abandonou o seu primeiro amor. Abandonou o seu. No caso da igreja de Éfeso não era desânimo, mas o resultado foi o mesmo. Quando você não tem mais aquela alegria de que tinha quando se converteu, ou aquilo que significava antes já não tem mais tanto valor assim. E eu fico pensando, será que vale a pena viver uma vida assim? Se eu me comparo com os não crentes, eu me sinto em desvantagem? Bom, há vários textos na Bíblia de pessoas que também tiveram esse tipo de desânimo, ou tiveram esse tipo de questionamento.
né? É interessante ver que os próprios apóstolos e discípulos de Jesus, quando estavam ainda com ele aqui nesse mundo, né? Jesus começou a falar algumas coisas, isso está em Marcos, no capítulo 10, nos versículos 28 a 30, diz assim: então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, filhos, campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. O que Pedro estava falando aqui? Estavam falando sobre o perigo das riquezas. E Jesus disse que quem amava as riquezas não podia entrar no reino dos céus. Ele disse: mas nós deixamos tudo, não vamos receber nada? Nós deixamos tudo. E Jesus disse: olha, ainda você vai receber nesse mundo o cêntuplo de casas. Será que ele se tornou dono de um BNH, né? Começou a ter um monte de casa? Não, ele não se tornou proprietário de nada, pelo contrário, continuou peregrino. Você vai receber uma família enorme. Ele estava se referindo à igreja. E no porvir, a vida eterna. Então, os nossos bens, os verdadeiros bens, estão no porvir, eles não estão agora. Aí você olha assim: o que eu tenho agora? Eu não tenho nada. Vale a pena? Isso é causa de desânimo, um sentimento de perda. Podia estar ganhando dinheiro, não estou. Podia estar fazendo isso, não estou. Podia estar fazendo aquilo, não estou. Eu estou saindo perdendo. Sendo crente, eu estou saindo perdendo. É uma sensação de perda. Não estou dizendo que é legítimo, estou dizendo que a sensação é real. Existe também uma sensação de injustiça. Essa é muito clara. Está em Abacuque, no capítulo 1. A discussão aqui é uma que poderia estar escrito num zap desse da vida de hoje ou no jornal. Abacuque 1, dos versículos 12 até o capítulo 2, versículo 4. Diz assim: não és tu desde a antiguidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo? Não morreremos, ó Senhor? Para executar juízo puseste aquele povo. Tu, ó rocha, fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora o que é mais justo do que ele? Por que fazem os homens como peixes do mar, como os répteis, que não tem quem os governe? A todos levantam o inimigo com o anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso oferece sacrifício à sua rede, queima incenso à sua varredora, porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará por isso esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Por-me-ei na minha torre de vigia e colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que o meu Deus dirá e que responderá à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava-a sobre as tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá por sua fé. Havia uma queixa muito séria. Eu estou vendo uma porção de coisa errada acontecendo. E eu me sinto injustiçado. Parece que a injustiça está ganhando. Parece que o mal está ganhando. Parece que o mal está prosperando. E ele foi diante de Deus, e eu vou me colocar aqui e eu vou questionar a Deus. Esse texto cabe até outra mensagem a respeito, nós já temos pregado sobre isso. Há uma coisa curiosa, né? Uma ordem de escrever numa tábua para quem possa ler, até quem passa correndo. É o primeiro outdoor que se tem notícia, né? Uma tábua tão grande escrita
que você pode ler até correndo, né? O meu justo vive da fé. Nós desanimamos porque nós não entendemos os planos de Deus. Esse é o motivo principal. Para a nossa vida, nós não entendemos. Nós precisamos confiar-nos que Deus tem planos que são maiores do que a gente pode imaginar e que os caminhos dele, os caminhos que são trilhados, também são mais elevados. A gente mencionou isso na última mensagem. Isso está em Isaías 55, 8 e 9. Os meus planos são mais altos. Meus planos são mais altos. O que você está vendo são planos daqui. Eu estou propondo alguma coisa maior. Então eu não estou vendo. E o que eu vejo me desanima. O que eu vejo me desanima. Qual é a minha atitude que eu devo ter quando eu estou desanimado? Eu não vou discutir o motivo do desânimo de cada um, porque com certeza é individual e são múltiplos. Mas se você está passando por um desânimo espiritual, não tem mais vontade de nada, não tem mais vontade de crer, então eu quero te oferecer algumas indicações bíblicas sobre isso. Quando você estiver passando por momentos difíceis, não fique remoendo os problemas. A nossa tendência é ficar sempre pensando no problema. Algumas pessoas de empresa, né, eles gostam de assim, não foque no problema, foque na solução. Por quê? Porque você fica só pensando no problema. E isso te desanima, te enfraquece, te dá uma sensação ruim, uma sensação de desânimo. É interessante porque o versículo que dá a solução para isso está num livro muito típico, chama-se Lamentações. Porque ele foi escrito como uma lamentação daquilo que tinha sido profetizado, algo muito ruim e que acabou acontecendo, a destruição de Jerusalém. O profeta havia profetizado assim, olha, Jerusalém vai ser destruída como castigo por todos os pecados que o povo está fazendo já há muito tempo. E eu estou alertando, ainda há tempo, não adiantou nada e Jerusalém foi destruída. Então ele escreve uma lamentação sobre aquilo. Mas em algum momento, no capítulo 3, nos versículos 21 a 23, ele escreve algo maravilhoso. Ele diz assim, quero trazer à memória tudo que me pode dar esperanças. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Olha que bênção. Em vez de você ficar pensando no problema, lembre-se o seguinte. Primeiro, procure lembrar tudo aquilo que for bom. Pensar positivamente, tudo a parte positiva. Mas eu não estou querendo. Isso não é auto-engano. Não é auto-engano. É expulsar de mim as coisas ruins e lembrar que se eu ainda estou aqui, foi porque as misericórdias do Senhor, que se renovam a cada manhã, me trouxeram até aqui. E isso já é motivo de assim, não, o Senhor me trouxe até aqui. E vai se renovar novamente. As misericórdias se renovam todas as manhãs. E por isso eu posso me alegrar com isso. Porque o Senhor está comigo. Ele me trouxe até aqui. E eu vou pensar só em coisa boa. Eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Eu não vou ficar trazendo à memória o que me deprime, o que me deixa triste, o que me deixa desanimado. Então o primeiro tópico é, quando você estiver passando por momentos difíceis, não fique remoendo os problemas. Confie no Senhor. Confie que Ele tem planos mais altos para você e que Ele pode agir positivamente na sua vida. Segundo, esse é mais complicado. Não receba palavras de desânimo. Eu lembro de um personagem do Chico Anísio que chamava Urubulino. Era o sujeito que qualquer coisa que se falava, ele tinha uma palavra ao contrário para dizer. Nossa, que o dia está sol. Mas pode chover. Mas pode acontecer não sei o quê. Ele sempre tinha um contraponto, assim, tá bom, mas pode ficar ruim. Ou se está ruim, pode piorar ainda mais. Esse é o Urubulino. E tem um monte de gente assim. E sabe o que me preocupa? Eu, às vezes, me vejo assim. Eu sou o porta-voz de desânimo. Então, do mesmo jeito que eu não quero que o porta-voz, que os urubulinos da vida venham até mim e me tragam desânimo, eu também não devo ser, eu também não seja o porta-voz do desânimo. Eu quero lembrar de tudo que pode dar esperança. Eu quero ser o porta-voz do otimismo, como como maçãs de ouro em salvas de prata. Assim é a palavra dita ao seu tempo.
um provérbio. Se eu posso falar coisas boas, trazer ânimo, trazer realmente assim, não ficar inventando tipo coach, né? Tudo que você precisa está dentro de você. Você precisa trazer de dentro de você a solução. Aquelas coisas assim. Não, eu tenho que confiar que o Senhor tem promessas e que eu confio pela fé que Ele vai realizar isso. Ele pode abrir a porta certa na hora certa, porque os planos dele é assim. Eu preciso ter coragem e fé para dizer: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você tem convicção de que Deus te chamou segundo um propósito? Então confie que todas as coisas cooperam para o seu bem. E isso renova o nosso coração, isso nos fortalece, isso deixa o desânimo de lado. E eu não quero ouvir outras pessoas que me trazem desânimo. Da mesma forma, eu não quero ser porta-voz desse desânimo. O apóstolo Paulo para a igreja, ele escreve: não vos enganeis, as más conversas corrompem os bons costumes. Isso está em 1 Coríntios 15, 33. Será que eu só tenho palavras de desânimo? Eu não tenho palavras de ânimo, palavras para... Senão, confia no Senhor. Vai dar tudo certo. Tenha fé, persevere, o Senhor vai te abençoar. Isso não é ser coach, não é ser auto-engano, autoajuda, é motivação de fé. Tenha fé, o Senhor vai agir. O mais importante, eu deixei por último aqui: confronte o desânimo. Você não tem que se esconder dele. Confronte o desânimo. Olha o que diz o salmista no Salmo 116, dos versículos 3 a 7. Esse eu vou dar um tempinho para vocês acharem, porque vale a pena. Salmo 116, versículos 3 a 7. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado, e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Que bênção! Clame ao Senhor. Eu acho que uma das primeiras coisas que nós vamos animar é parar de orar. Clame ao Senhor: Senhor, eu estou angustiado, eu estou triste. Angústias do inferno se apoderaram de mim. O que eu faço? Clame ao Senhor. Clame ao Senhor, e Ele vai livrar a minha alma. Ele é misericordioso, Ele é justo, Ele vai agir e vai tirar essa sensação horrível de mim. Clame, confronte a angústia. Não, Senhor, não tem que ficar assim. O Senhor pode me levantar, o Senhor vai me levantar. Eu vou, assim como Abacuque, se eu tenho uma queixa aqui, eu estou vendo um monte de gente prosperando, fazendo o que não presta, eu vou clamar a Deus, porque eu estou me sentindo injustiçado. E Deus disse: olha, o ímpio vai ter um fim, mas o meu justo vive pela fé. Então Deus respondeu, e o edificou pela resposta, porque ele clamou. Porque ele clamou. Eu não tenho que ter medo de clamar: Senhor, eu estou me sentindo muito mal. Eu estou me sentindo injustiçado. Eu não sei o que está acontecendo. Clame ao Senhor, e Ele vai responder, porque a palavra de Deus assim o promete. Uma outra coisa que eu gostaria de dizer para confrontar o desânimo: louve. Há louvor no céu. Se há alguma coisa interessante assim, olha, porque no sepulcro não há obra alguma, não há entendimento algum, a gente pensa: olha, acabou. No céu há louvor, os anjos cantam. Há louvor no céu. Se há alguma coisa que irrita as trevas, é o louvor. Louve. Você está desanimado? Louve. O louvor liberta, o louvor restaura. Se você está se sentindo triste, cante louvores. É o que a Bíblia nos orienta. Louve. Traz a presença de Deus até nós. Deus habita no meio dos louvores, diz uma das músicas que a gente gosta. O louvor
traz a presença de Deus até nós, nos coloca, é como se assim, tirasse o véu. Deus está sempre presente, mas nós não estamos vendo, por causa do nevoeiro do desânimo. O louvor tira aquele nevoeiro e a gente vê a presença de Deus. Louve, não deixe seu coração desanimado. Louve, e você vai ver que o seu coração se enche de esperança, se enche da presença de Deus. Uma outra coisa que a gente precisa ter a convicção, porque muitos dos desânimos que a gente tem são consequências de um caminho errado. Nós precisamos mudar o nosso caminho. Nós precisamos ter a convicção de que se nós estamos buscando o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. O que cabe a mim é buscar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. Deus sabe do que nós estamos precisando. Ele conhece os desejos do nosso coração, as nossas necessidades, e Ele vai acrescentar o que é necessário. Cabe a mim buscar o reino de Deus e a sua justiça, que cá entre nós é bem diferente da justiça que nós vemos aqui neste mundo. Nós temos que buscar o reino de Deus e a sua justiça, na certeza de que as demais coisas serão acrescentadas, porque quem prometeu é fiel. Quem prometeu é fiel. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Nós não precisamos ficar desanimados. O desânimo vem como fruto até natural das lutas, dos embates que temos na vida, das expectativas frustradas, mas nós nunca iremos nos frustrar em estar na presença do Senhor, de confiar de que Ele é fiel, que vai honrar suas promessas, que vai estar com suas misericórdias se renovando cada manhã. Não vamos deixar que o desânimo faça com que os nossos pés resvalem e nós nos desviemos do caminho do Senhor, que nós nos afastemos da comunhão da igreja, da comunhão com os irmãos, da comunhão da presença de Deus no final de contas. Mas eu tenho uma bênção muito grande na minha vida por fazer isso. Não me arrependo nem um pouco. Mas traz algumas frustrações, sim, mas traz muito mais alegria. Eu sei em quem tenho crido e sei a quem eu sirvo. E sei do que Ele é capaz. Desânimo vem. Muitas vezes eu fico desanimado porque eu vejo pessoas como hoje eu escutei Maitê contando de uma mulher que foi numa igreja, entregou os filhos na porta, porque estava havendo uma confusão, um tiroteio lá fora, e o pastor disse, mas o que está acontecendo? Não fica com eles aí. Eu já fui crente, já estive, conheço a palavra, eu sei que eu estou indo para o inferno, mas eu não quero que eles vão também. E deixou as crianças na igreja e saiu. Ela tem convicção que está perdida. Mas é uma convicção que o Satanás colocou no coração dela. Ela não está perdida. Não enquanto tiver fôlego de vida. A qualquer momento ela pode se arrepender e receber a restauração do Senhor. E ter de novo, de volta, a alegria da sua salvação e ter as bênçãos de Deus sobre nós. Não precisamos ficar desanimados. Nós não precisamos ter nossos pés desviados. Nós podemos colocar o nosso desânimo na presença de Deus. Nós podemos clamar ao Senhor que tire esse desânimo. Nós devemos trazer à memória tudo que nos dá esperança, recusando toda palavra de desânimo, sabendo que as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias. Amém? Em Efésios 3:20, eu gostaria de terminar essa breve meditação sobre isso. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todo sempre. Amém. Pai, obrigado por esse momento ao ouvirmos a Tua palavra, que nos edifica, que nos consola, que nos conforta, que nos edifica. Possamos sair daqui na certeza de que Tu estás conosco, que nenhum desânimo possa nos tirar do caminho, que nenhum desânimo possa nos afastar de Ti. Venha, ó Pai, consolar o nosso coração, vem nos fortalecer, vem fortalecer a nossa vida. Ó Pai, vem nos fazer certos, ó Pai, da Tua graça e das Tuas misericórdias, porque é em nome de Jesus que Te pedimos. Amém.